capa mais superficial da epidermis, que é a capa córnea. Além disso, a gente tem essas micoses também em unha e também em pelos, porque tudo aqui é queratina, né? E a gente está falando de fungos que se alimentam dessa queratina. Em dermatofitose geral, a gente tem diferentes quadros. Hoje a gente vai focar em quadros cutâneos e pelo. Para depois a gente falar de unha em outra aula. Ou se der tempo a gente fala tudo hoje mesmo. Vamos ver, calma. Não só precisa da antecedência. Então a gente vê que não existe, em epidemiologia, não existe preferência entre homem e mulher de dermatofitose. Depende muito de fatores inerentes ao hospedeiro essa colonização. Pensa que um dos principais fungos que a gente tem é a malacésia. A malacésia, ele é da nossa microbiota. Então, se a gente fizer um raspado numa pele que aparentemente é limpa, sem lesão, sempre vai dar positivo para a malacésia, porque ela está lá. Mesma coisa que a Candida albicans, se a gente for falar de Papa Nicolau, sempre vai ter a presença de Candida albicans. Não quer dizer que a paciente tenha a doença candidíase, mas quer dizer que ele faz parte da microbiota. De acordo com algumas condições, o hospedeiro está mais sujeito a ter a dermatofitose propriamente dita. Então a gente observa muito de acordo com a vestimenta, de acordo com a região que o cara mora, de acordo com a característica da pele, se é uma pele muito oleosa, muito seca, de acordo com hábitos de higiene, tudo isso influencia na aparição da micose. O que acaba sendo de maior predisposição no sexo masculino por questão de indumentária. A gente pega, por exemplo, dentro dos militares, por exemplo, o cara está de farda e coturno o dia inteiro debaixo de sol. E é fungo que a gente está falando. Fungo, independente do fungo, ele gosta de duas coisas: calor e umidade. A farda é quente, com o suor fica úmido. Fica perfeito para o fungo se proliferar ali dentro. Então, questões de indumentária interferem diretamente na aparição. Não que seja um quadro de maior predominância no homem. Não é no homem. Acaba sendo no homem por questões de indumentária laboral também. Pessoal que mexe com obra, construção civil, esse negócio assim, também acaba sendo um fator de risco e acaba sendo mais frequente esses quadros nesse paciente. Não por ele ser homem, mas pela prática do trabalho. A gente leva em consideração também algumas características de faixa etária. Micose pode aparecer em qualquer idade, desde recém-nascido até 99 mais. Vai aparecer as diferentes lesões de acordo com a idade de maneira mais recorrente, vamos dizer assim. Tinea cápides, por exemplo, que é a micose em couro cabeludo, é muito mais frequente em crianças, principalmente neonato, do que em pacientes adultos. Neonato, porque tem que ficar com aquela touquinha. Criança, porque usa boné, chapéu, enfim, touca. Agora está na moda, as criancinhas usam uma touca ridícula. E enquanto que é muito difícil você encontrar tipo micose na unha ou nos pés de um paciente pediátrico, porque vive descalço. Não fica tanto tempo com o sapato fechado quanto o paciente adulto, por exemplo, que está trabalhando alguma coisa do estilo. Então ele aparece em diferentes áreas do corpo de acordo com esses fatores de risco. Então é importante a gente levar isso em consideração na nossa faixa etária quando a gente está dando diagnóstico. Por exemplo, na tinea cápides, eu penso no quadro de tinea cápides muito mais em uma criança do que no idoso, por exemplo, por essas questões de indumentária também. A gente leva em consideração também sazonalidade. São quadros que são muito típicos em períodos quentes e úmidos. Então a gente nota um incremento de diagnóstico de dermatofitoses durante o verão e o outono principalmente, calor e umidade. E é muito mais frequente em lugares que têm alta taxa de umidade. Então, regime fluvial, índice pluviométrico, tudo isso leva a
ao aumento da possibilidade de quadros de dermatofitose de acordo com a área que você está falando. É muito mais comum, por exemplo, a gente falar de pano branco em pacientes que moram no litoral do que em pacientes que moram no sertão. É muito mais comum a gente encontrar esses diagnósticos. Pós-praia, extremamente frequente voltar com alguma bicheira diferente, alguma pereba diferente. Eu adoro a praia por causa disso, vai todo mundo pra lá e volta, tudo sendo meus pacientes. Maravilhoso. Isso daqui, questão de prova, sim ou sim. Dentro de patogenia, a gente tem 3 etapas que são fundamentais para a patogenia. Primeiro, etapa de contágio. Contágio pode ser contágio direto ou indireto. Direto é aquele: pele lesionada, pele sã. Contato direto, lesão igual. Contágio indireto é muito mais frequente em pacientes jovens, porque compartilha itens que seriam pessoais. O moleque chega lá na escola com um boné diferente, ele está com micose no couro cabeludo. O outro moleque acha legal, pega o boné dele, põe e tira uma foto. O outro fica com inveja, cata o boné, põe e tira uma foto. Aquilo vai passando, aquele fumo. A gente chama de fômites. Os fômites seriam mais ou menos como os esporos, que são unidades formadoras de colônia. E esses fômites são o que você consegue contágio indireto, através dessa compartilhamento de itens pessoais. Toalha de banho, meia, roupa, tudo isso daí vira uma unidade formadora de colônia. Por isso é importante também a gente entender essa questão do contágio indireto, porque é algo que interfere diretamente no resultado terapêutico que a gente tem. Se a gente passa um regime terapêutico para um paciente nosso, que a gente diagnosticou como micose superficial, independente de qual tipo de micose superficial seja, se a gente passa todos os cuidados para ele, mas a gente não ensina como esse cara deve lavar a toalha de banho, onde que esse cara deve pôr a toalha para estender, para secar depois do banho, quanto tempo ele pode usar essa toalha antes de ter que lavar ela de novo, contamina a casa inteira. Acaba sendo um ciclo eterno, que ele vai combatendo e recolonizando, combatendo e recolonizando. Então a gente tem que entender esse mecanismo de retransmissão ou recontágio, vamos colocar assim, que é justamente pelo contato indireto com os fômites. E acaba cronificando um quadro que era muito simples a gente resolver. A etapa de colonização, o nome está dizendo, né? Quando começa a proliferar e aquilo começa a liberar ainda mais fômites. E resposta imunológica. Pensa comigo. Resposta imunológica humana. Como é que funciona? A gente tem 2 jeitos. Ou é celular ou é humoral, correto? Tudo isso vem por onde? Pelo sangue, correto? É superficial, é capa córnea. Na capa mais superficial da pele, quanto de sangue chega? Muito pouco. Pouquíssimo sangue, né? Por isso que quando a gente raspa numa coceira, é mais provável da pele ficar esbranquiçada do que ela ficar eritematosa e sangrar. Porque chega pouco sangue. Se chega pouco sangue, a resposta imunológica vai ser potente ou pouco potente? Pouquíssimo potente. Toda vez que a gente dá diagnóstico de dermatofitose, a gente é obrigado a iniciar tratamento, seja ele por via tópica ou por via sistêmica, porque o teu corpo não consegue combater aquilo sozinho. Então, se tu deixa aquele diagnóstico passar como uma micose, a única coisa que vai acontecer é estender o quadro. O quadro vai se fazer maior, vai contaminar mais áreas, a clínica do teu paciente vai ser mais exuberante e lá na frente vai ser mais difícil para você tratar. Então, obrigatoriamente, sabendo que a minha resposta imunológica é deficiente, falando de quadros micóticos, a gente deve iniciar tratamento independente de qual seja a lesão do nosso paciente. Beleza? Aqui falando de tudo isso que eu acabei de falar. Falando em fatores inerentes ao dermatófito e fatores inerentes ao hospedeiro,
Isso aqui a gente fala de etapa de colonização. Existem gêneros específicos do dermatófilo, ou seja, do fungo, que tem uma afinidade seletiva, ou seja, ele vai gerar um quadro infeccioso em tal lugar. Microsporum, por exemplo, afeta a pele e pelo. O epidermofíton afeta a pele e unha. O tricofíton, lembra de três, afeta os três, pele, pelo e unha. A gente tem ainda gêneros que são antropofílicos, esses são os mais adaptados, são os que maior causam quadros cutâneos, né? Falando em gente. Tem alguns que são o sangue, da terra entre os animais. E também podem contagiar a gente. Calma, professor. Você entendeu, né? Tá gravando essa merda? Eu apago depois. Fatores inerentes ao hospedeiro. Fatores como umidade local, fatores séricos, fatores genéticos, hábitos, a gente já falou, questão alimentar, fatores imunológicos, população fechada, tudo isso leva em consideração na etapa de colonização. Resposta imunológica, já falei, uma merda. Quadro clínico. Em quadro clínico, a gente começa com a Tinea capitis. É a micose do couro cabeludo. Mas aqui a gente está falando do couro cabeludo, não do cabelo. Do cabelo é Piedra ortae, é outro diagnóstico. Dentro das micoses de couro cabeludo, a gente tem duas etiologias principais: a microspórica e a tricofítica. A microspórica, ela caracteristicamente é produzida pelo microsporo canis, ou seja, do cachorro. Se você tem o diagnóstico desse tipo de micose de couro cabeludo, classicamente essa criança ou quem seja teve contato com um animal que tem alguma lesão cutânea também. Isso é um fator que a gente deve levar em consideração, porque o Microsporium canis não é desta desgraça aqui, é antropofílico, ele é do animal. Então o nosso tratamento para esse diagnóstico é o único que vai variar, porque a gente não vai usar antimicótico comum. A gente usaria um que seria veterinário, mas numa dose adequada para o ser humano. Já a tricofítica é a mais comum e é a que mais se complica. A gente olhando assim parece um quadro que não tem tanta complicação, né? Você vê aqui, ó, esse daqui é característico da micose por tricofito. A tinea tricofítica, ela tem um aspecto de tonsura. Anota isso que é a palavra-chave. Se você está vendo lesão em couro cabeludo com aspecto de tonsura, que é esse aspecto que parece que alguém pegou uma maquininha de cortar cabelo e saiu cortando um monte assim, é clássico da tricofítica. É essa daqui. Tricofítica. Seria o? Doutor. Não sei o que é isso. É a sarna ali? Não. Dá no cachorro? Não. Sarna é escabiose, é ectoparasitose. Aqui é fungo. Outro prato. E não tem nada a ver com A tricofítica não. Aqui, pessoal, a gente faz assim. Idealmente, a gente deveria avaliar isso com tricoscopia. Mas tricoscopia é algo mais específico, dificilmente vocês vão ter um tricoscópio no postinho de saúde. Mas se você fosse avaliar com um tricoscópio, você ia ver na haste do pelo dessa área que está afetada, como se ele tivesse sido cortado realmente. O que confirma o teu diagnóstico. Você tem o aspecto de tonsura e na tricoscopia você vê que a haste pilosa está cortada, confirma que o diagnóstico é tinea tricofítica. Já a microspórica, aqui está falando do aspecto de tonsura. Na microspórica a gente vê assim, tá vendo que ela fica com a raiz mais esbranquiçada? A gente chama isso daqui de bainha esbranquiçada. Nossa.
Essa bainha esbranquiçada, classicamente o paciente, ou a mãe do paciente, o pai do paciente, seja quem for que levou a criança lá, vai referir que parece que junta muita caspa naquele lugar. Na real não é caspa, na real é queratina que está soltando, porque o fundo está comendo e está indo cada vez mais para baixo. Então a gente vê que perde pelo. Na apresentação clínica a gente tem alopecia, porque a gente está falando de couro cabeludo. Alopecia é o fato de perder o cabelo, não é uma doença específica, a alopecia é só o fenômeno de perda do cabelo. E essa alopecia vem acompanhada de bainha esbranquiçada por toda a área periférica. Se eu pegar o tricoscópio e olhar tudo isso aqui em volta, vai parecer que tem o pelo. E em volta do pelo tem um charutão branco assim, que é a queratina acumulada. Essa é a bainha que a gente chama. Isso é patognomônico da microspórica, enquanto que o aspecto de tonsura é patognomônico da tricofítica. E essas são as duas formas clássicas. Só que, como eu disse para vocês, a tricofítica complica. A tricofítica tem um quadro clássico que é o Quirion de Celso, ou Quirion Celsi. Esse quadro clínico, aliás, todos esses quadros clínicos são muito caracterizados por prurido. A coceira é muito intensa desse paciente. A julgar que é uma criança e você fala para ela, não fica coçando, ela vai passar um dia coçando aquela vida. Só porque você falou. Isso é uma criança? É. Ah, tá. Porque eu falo, quando deixa chegar nesse ponto, né? Ah, mas também é comum, viu? É que o cara não tá vendo? Comum. Aqui, o que acontece é assim. Essa criança começa a coçar essa lesão, abre lesões. A pele perde a função de barreira. Isso se sobreinfecta. Aqui a gente tem uma colonização bacteriana, consequentemente o acúmulo de pus. Tudo isso por um quadro base que era a tricofítica. Esse paciente ele começa a sentir não só a coceira, mas ele já começa a sentir dor. É um paciente que tem febre, vai ter leucocitose, obviamente, mas o cara que pediu um hemograma nisso aqui é um gordo. Aqui a gente vai limpar a lesão e a gente vai ver toda essa área extremamente eridematosa, porque a reação granulomatosa é muito intensa aqui, e o acúmulo de pus. Aqui a gente não vai fazer só tratamento antimicótico, mas vai fazer antibiótico terapia associada aqui, porque tem infecção bacteriana sobreagregada. Esse quadro já gera alopecia cicatricial. Aí nunca mais vai crescer cabelo. Os outros nascem ainda? Só no transplante. Crescer não vai. Os outros nascem Tem ainda? que passar minoxidil. Nem se passar minoxidil. Minoxidil só cresce o que já tem. Afinal, assim, o que é o minoxidil? Qual que é o babado? Pode ser babado, O que ele faz? minoxidil é um bioestimulante. Eu, em mim, nunca usei. Em paciente, sim. Eu tô querendo usar. É ótimo. Toma oral. Mas o que ele faz? Tipo assim, aqui, o que acontece? Ele é bioestimulador. É o mecanismo de ação. É bioestimulador. Ele aumenta a síntese local de colágeno, que vai ajudar na reperificação. Você falou que a tia tricofítica, ela tem slide anterior. Aquele slide anterior que você falou da tia tricofítica, da tonsura. Essa, no caso, essa outra que também você falou que é tia tricofítica, que essa de que era um céu seria uma evolução dela. É a complicação dela. É a complicação. Exato. Essa é a complicação da Da outra. tricofítica. Então as duas são tia tricofítica. Tudo é tricofítica. Tudo, né? A única que não é essa aqui, essa é microscópica. A da bainha. Essa vai. Aí aquelas duas antes o cabelo ainda volta a crescer. Não Essas tem duas aqui não dá alopecia cicatricial. Ah, Só quando tem bactéria. Só na tricofítica e na favosa, que é essa daqui. o professor de micro ensinou errado. Mas essa aqui é tricofítica também, doutor? Essa é a tricofítica. Essa é a clássica. Essas duas são. Ah. Tricofítica, aspecto de tonsura, comum. Tricofítica complicada, aquele homem de céus. E essa daqui também tricofítica. Só que é outro tipo de tricofíton, é outro fungo, não é o mesmo.
Mesmo que prata, não vai crescer mais o cabelo. No querion de Celso, não, nem na favosa. Que é essa daqui. Aqui a gente vê também um quadro que é caracterizado por eritema local, a alopecia superficial, e a gente vê já a descamação. Tudo que a gente fala que vai perder essa capa superficial da pele vai gerar cicatriz. Se gera cicatriz, oclui o folículo, não cresce mais cabelo ali. Então é o que a gente chama de alopecia cicatricial. Essa é a permanente. Beleza? Aqui na famosa diferença é que não vai ter o acúmulo de pulso. E é mais comum em pacientes de área rural. Então, cápsides a gente tem esses dois tipos. Microspórica, tricofítica. Tricofítica pode evoluir, fazer um querion de Celso, ou numa subvariedade de tricofíton, faz a favosa. Boa. Doutor, se isso aí vai crescendo, atinge toda a parte de cabelo, né? Pode. Falar para o professor que eu me perdi. Que A palavra? favosa é a anterior? Querion de Celso. Ele pode baixar para sobrancelha, cílios. Difícil. Muito difícil porque Aqui a gente está falando de uma lesão do cabeludo, não do pelo. Já se fosse pedra ortai, por exemplo, o mesmo fungo que está no cabelo poderia vir para a sobrancelha, barba, peito, tudo não. Esse querion de Celso é a complicação da tinha Tricofítica. Então essas não estão assim, se está no corpo cabelo, não vai ter gosto. Não. A outra, aquela do fio do cabelo, é que iria, por exemplo. Exatamente. Aqui a gente entra na tinea barbae, que o nome está sugerindo que é a micose que aparece na barba, né? Aqui a gente tem 3 subtipos. Inflamatória, que é a que cursa com uma placa e algumas pústulas, principalmente periféricas. Herpes circinada, que é a mais clássica de todos. É a lesão circinada, ou seja, meio arredondada ou semicírculo, com pápulas e vesículas. Sempre descamativa, presta atenção nisso. Para a gente falar de micose, tem que ter descamação, senão não é micose. E a cisosiforme, que também é bastante comum, e ela é semelhante com a foliculite profunda. Essa é aquela que o cara vive com essa foliculite. Toda vez que ele faz a barba, ele fala que dá foliculite. Classicamente, na real, é fungo. Mas, em tinea barbae, a mais clássica de todas é a herpes circinata, que é bastante parecida com a tinea corporis, que é essa daqui. Tinea corporis afeta qualquer região de pele glabra, entre aspas, porque não é glabra aqui o termo correto. Pele glabra é pele sem pelo. Mas a tinea corporis aparece em qualquer lugar do corpo que não seja cabeça, barba e ingle, né? Porque a gente tem tinea capitis, barbae e inguinocrural. O resto, se aparece em qualquer outra parte do corpo, é corporis. Isso é impinge? Isso é o quê? Impinge? Impinge. Enfim. Eu aprendi esse termo com você. Eu nunca tinha ouvido falar em impinge. Ô, louco. É tinta de caneta. Nunca ouvi falar. Você faz a bolinha. Impinge. Quer dizer, eu estudei 2 anos da minha vida só para tratar essa bicheira e era só passar caneta. Era só fazer. Tem que ser Eu azul e sei daqui. E azul. Já sabemos que tem que ser toconazol na fórmula da vida. Né? Funciona, pior que funciona. Não funciona pelo menos azul. Né? Ó, aqui, pessoal, a tinea corporis é muito importante a gente fazer um diagnóstico diferencial efetivo com outra lesão que é bastante parecida com essa daqui que a gente já falou. Lesão com o centro esbranquiçado, bordas elevadas e eritematosas. É o que a gente já falou? Bordas, aquela meio
Não é micose. Outra diagnóstico diferencial. Hanseníase. Hanseníase tem bordas elevadas, centro hipocrômico, assim como isso daqui. Só que esse aí você vai sentir. Esse não vai ter ausência. Esse coça. Se teu paciente refere que coça, já não vai ser mais hanseníase. Clinicamente, eu vou fazer o sinal de Zilleri ou o sinal de Baker. Sinal de Zilleri, presta teu braço. Sinal de Zilleri, a gente pega a pele periférica da lesão e estica. Se eu esticar e parecer que ela fica mais esbranquiçada na superfície, é fungo. Esse é o sinal de Zilleri positivo. O sinal de Baker consiste da mesma apreciação do objetiva, só que sem esticar. Eu pego, por exemplo, um abaixador de língua e raspo a superfície da lesão. Se ficar esbranquiçado, Baker positivo, também é micose. Obrigado. Então a gente tem esses dois sinais que são característicos de dermatofitose superficial: Zilleri e Baker. Beleza? A gente vê aqui que, de acordo com a forma clínica, também a gente classifica em vesiculosa, quando aparece vesículas, forma anular, que é essa clássica aqui, centro hipocrômico com relação à borda, a borda eritematosa, e é aqui que é a fase ativa da doença. Síndrome diagnóstico diferencial, suponha que a gente tem um paciente que é diabético e ele está com essa lesão. Classicamente, no diabético, ele vai ser oligossintomático, não vai coçar tanto. Então, na nossa semiologia, pode ficar um pouco controverso se você não aplicar manobras simples como Zilleri e Baker. Suponha que você é um médico daqueles bem filha da puta que quer fazer biópsia de tudo que vê. Se tu biopsiar esse miolinho da lesão aqui, não vai dar nada. Tem que sempre pegar a lesão ativa. Isso daqui, caracteristicamente, se tu passa esse diagnóstico, ele vai crescendo, vai juntando essas bordas externas e fica uma lesãozona grandona, com centro sempre hipocrômico. É mais clássico de acontecer em pacientes que têm a lesão inguinocrural, na virilha, do que nessa parte de pele glabra. E quando se junta todas essas lesões, a gente tem a forma em placas, que é a união da anular. Quando você babaqueou, não tratou, achou que aquilo ia se resolver sozinho, o negócio evoluiu, cresceu e virou uma placa. Beleza? E a inguinocrural? Clássica inguinocrural. Aqui a gente tem um grande diagnóstico diferencial que é a candidose. Lembra que Candida albicans é um fungo também da microbiota, não só da vagina, Da pele. é da pele também. Quando a gente está falando de intertrigo, que é a inflamação por colonização de fungo ou bactéria de áreas de pregas cutâneas, sempre tem o diagnóstico de candidose para a gente descartar. Aqui é uma área que é um pouco mais de filha da puta, tem que ter uma malemolência diferente para dar esse diagnóstico. Porque aqui é clássico você observar essa lesão em pacientes que são sobrepeso obeso. Sobrepeso obeso que está dando lesão nessa área porque ele transpira muito na área da virilha. Então tu vai fazer um Zilleri e a pele vai estar úmida. Não vai dar positivo. E aí a gente tem duas possibilidades também que são clássicas aqui do diagnóstico diferencial. Ou é malacésia, que é o fungo comum, ou é candidose, que é a proliferação da Candida albicans ou Candida tropicalis, ou é bacteriano. Por que poderia ser bacteriano? Nessa área tem frótis contínuo. Esse gordinho caminha, aquilo vai roçando. Calça jeans, coxa, saco, coxa de novo, outra calça jeans, tá tudo ali, ó. E pode parecer uma assadura também, assim. A assadura é a candidose. É uma assadura.
A gente chama de intertrigo, não assadura. E o intertrigo ou é bactéria ou é fungo. Intertrigo. Então, nessa assadura que a gente vê, a gente tem que saber diferenciar Vai começar vermelho. se isso daqui é bactéria, que é o clássico do intertrigo, ou é cândida, ou ainda malacésia. A diferença é, a placa da malacésia, classicamente tem as bordas eritematosas e o centro já hipocrômico, que a gente chama de centro em... fugiu a palavra. Remissão. O centro já está, entre aspas, curado, por isso ele fica hipocrômico. Da candidose, É tudo vermelho. classicamente é todo eritematoso. Só que da bactéria também é todo eritematoso. Na prática, a gente acaba diferenciando dessa maneira. Se está com essa lesão aqui, que com o centro você já vê que já é mais hipocrômico, vamos tratar superficial e sistêmico como se fosse uma malacésia. Então aqui eu vou usar a terbinafina tópica ou cetoconazol tópico no veículo correto e o fluconazol no máximo 2 doses. Se fosse candidose toda avermelhada, fluconazol é no mínimo 4 doses. E aí o tópico já não resolve mais. Peraí, então é o creme citoconazol, terbinafina e... Então, aí seria a terbinafina, citoconazol tópico e o que? Fluconazol. Fluconazol. Quantas doses? Se for malacésia, 2. Uma dose semanal. Se for candidose, 4. Uma dose semanal. 4 semanas, então. Professor, aí no caso, nenhuma das 3 vai ter coceira? Todas elas têm coceira. Todas elas têm. O que você me perguntou, vida? Você mesmo. Medicamento qualquer. Aqui a gente tem diferentes opções. Eu ainda não ia me aprofundar em medicamento, mas vamos lá. Pode ser via sistêmica, fluconazol, que é o que está mais disponível na rede pública. Itraconazol, que é o pica dos picas quando a gente está falando de micose. Então ele fica meio que reservado para quadros refratários. E a terbinafina. A terbinafina é o menos hepatotóxico de todos. Tinha também o cetoconazol. Não sei se ainda encontra o cetoconazol via oral. Eu acho que já não, porque já caiu em desuso. Esse era hepatotóxico com gosto mesmo. O itraconazol. O Itra mas ele é o nosso queridinho e o reservado. Ninguém entra já com o Itra. Se for refratário, ele faz Itra. Por exemplo, pano branco. Pano branco a gente trata com fluco. Fluconazol, 4 semanas. Resolveu, beleza. Se o quadro é refratário, quer dizer, ele volta a piorar durante o período do ano, aí a gente faz o pulso de fluconazol mais o itraconazol de 1 semana. Para explodir o fígado do cara, mas resolver a pereba dele. Não é com citoconazol. Não. Cetoconazol para pano branco, cetoconazol tópico é fazer carinho mesmo. E o oral está em desuso. Está acabando, graças a Deus. Por quê? Porque é muito hepatotóxico. Isso dos sistêmicos. Do tópico, a gente tem o clássico, que é o cetoconazol, e classicamente vem com betametasona, que é a maior cagada que alguém pode fazer porque disfarça a clínica. Então, nesse paciente aqui, por exemplo, se ele entra com cetoconazol com betametasona, o eritema vai sumir e a coceira vai sumir. Eu não sei qual fungo que é, se eu vou ter que fazer sistêmico ou não. Então, cetoconazol. Terbinafina é muito útil também. Terbinafina vem a 1% de concentração. E ele tem tanto em gel como em creme, como você quiser. Só que nesse paciente, em específico, esse que tem a INB no plural, vem a questão do veículo. Se eu passar creme ou pomada para esse cara, Vai continuar muito.
vai piorar ainda mais a lesão do meu paciente. Além do incômodo. O paciente mesmo ele desiste de usar aquilo porque fica melequento. Coxa, saco, coxa e um negócio ali ainda para dar liga. E ele vai suando, aquilo vai virando uma pasta, vira um negócio nojento. Só margarina. Só margarina. Ah, gente, comparar com Tem também o veículo em pó. O veículo em pó seria muito útil nesse paciente porque o pó é secativo. A questão é que, se eu indicar pó para esse maluco usar durante o dia, vai suar, pó com água vira pasta, fica mais úmido ainda, piora a lesão do meu paciente. Então, classicamente, nessas lesões, a gente prefere usar solução hidroalcoólica. Depois do banho, fala para o cara secar bem essa área, aplica a solução hidroalcoólica e esfrega. Como é hidroalcoólica, é muito volátil, evapora rápido e fica impregnado só o princípio ativo. Caraca. Melhora a taxa de resposta terapêutica e de adesão. Se for no início do quadro, classicamente o paciente refere a alguma moléstia precoce também, então fica com a lesão aberta. Mas depois de 2, 3 aplicações já para. certo, Bertolão, essas coisas liga assim rapidinho. O pessoal da farmácia diz isso aí. Farmácia, não. Claro que funciona. Você está se metendo antibiótico, antibiótico e anti-inflamatório. Resolveu tudo mesmo. Que nojo que eu tenho desses combinados, viu? Mas nesse caso aqui, o único que estaria indicado realmente a combinação de antimicótico com anti-inflamatório e antibiótico seria no teu diagnóstico suspeito de candidose, que é o interclip, que é quando isso daqui fica inteiro avermelhadão. Aí tu não sabe se é bactéria ou se é fungo. Tu não vai mandar o cara fazer um raspado para ver se é bactéria ou se é fungo, sendo que tem uma pomadinha que vem com tudo junto. Então esse seria o único critério onde em dermatologia a gente fala, usa combinado. Porque tu vai tratar as duas possibilidades com uma única droga. Resolve o problema. Agora, se você está vendo essa lesão aqui, você sabe que é malacésia, para que usar o antibiótico? Usa direto o antimicótico. Entendeu? A ideia é o uso racional do antibiótico, lembra disso? Encaminhar para o dermatologista. Se Professor. encaminhar isso para o dermato, você apanha. O mínimo vai acontecer com você. Então, olha lá. Tratamento e prognóstico. Tratamento a gente leva em consideração extensão das lesões mais do que localização. Quanto mais extensa for, maior a probabilidade de você ter que usar sistêmico. Quando bem localizado, faz o tópico e o tópico funciona. Tratamento tópico, então a gente faz em lesões isoladas. Aqui a gente classicamente vai usar a combinação perfeita que é o cetoconazol tópico e o fluconazol sistêmico se a lesão for disseminada. Isolado é tópico. Mais ou menos igual a gente viu em ectima e esses negócios assim. Se era lesão única, mupirocina tópica resolvia o problema. Múltiplas lesões, além da mupirocina, cefalexina. Beijo, tchau. Aqui não. Aqui se for uma só lesão, tópico. Se for múltiplas lesões, tópico e sistêmico, só que não é cefalexina nem mupirocina. Cetoconazol e fluconazol funciona o que tem disponível. Beleza? Fluconazol é sistêmico. E fluconazol. Então, mas aí quando você cetoconazol creme, cetoconazol comprimido ou cetoconazol comprimido também? Cetoconazol comprimido está em desuso. Então, mas cetoconazol Para de usar cetoconazol comprimido. tá bom. Então, faça cetoconazol só em creme. Só em creme. Caceta. Tratamento Se sistêmico. eu ficar numa farmácia meio período, você acabou. Principalmente quando a gente coloca lá coisa que é azitra e troca por amox.
Puta, eu quero morrer quando isso acontece aqui. Morrer. Não, e eu passei tratamento com paciente com herpes zoster. Fiz todo o tratamento certinho, depois o cara volta. Uma semana depois ele volta, o quadro tá uma merda. Falei, irmão, que porra aconteceu aqui? Aí, ele foi na farmácia, a mulher da farmácia não tinha o aciclovir na apresentação que eu tinha prescrito. Aí ele colocou a aciclovir de 200, baixou a dose do meu aciclovir e ainda passou o tópico. Só que o tópico ele passava ele mesmo, então ele rompia a vesícula, enchia o dedo de carga viral e passava no resto. Eu só estou aumentando a lesão assim. Tá quase fechando. Não, quase fechando, mas um pouco eu morri. O tratamento da dose de 5 vezes por dia não vai ficar bem caro, não? Pô, mas ciclovir é baratinho. 4, 5 vezes ao dia mesmo. A ciclovir é um dos mais baratos do antiviral. Caro mesmo é fã ciclovir, vala ciclovir. É cartelinha de 6 comprimidos de R$180. Mas pra você usar. Mas também tem um dobro da Mesmo? Não, vem menos. E o aciclovir da estrutura república. O banho e o vala não. Não entendi, Bia. Calma, vou chegar lá. Ó, tratamento sistêmico, então, a gente tem algumas condições onde a gente vai avaliar o tempo, a extensão e se o quadro é refratário ou não. E existem algumas condições que são indicações absolutas para o uso do tratamento sistêmico. Sempre que a gente está falando de tinha de couro cabeludo, que são aquelas primeiras que a gente viu, está obrigatório, está prescrito o uso de antimicóticos sistêmicos. Atenção só com esse daqui. Griseofulvina é o tratamento que a gente usa na microspórica. Lembra que griseofulvina ela é classicamente comercializada como fins veterinários. Mas como o microsporo é um microsporo canis, classicamente a gente vai mandar esse paciente fazer a formulação de griseofulvina. Só na Microsporium canis que é griseofulvina. De resto, é o esquema padrão de fluconazol. Eu falo fluconazol para vocês porque é o que tem na rede pública. Beleza? Fluconazol, malacésia. Fluconazol 150 mg, uma dose por semana, 2 semanas, via oral. Fica obrigatório você descrever na tua receita que está proibida a ingesta de bebida alcoólica durante o tratamento de fluconazol. Pra não fuder o fio. Porque faz efeito disulfiram. Não sei o que significa, mas gostei. Disulfiram seria a alteração encefálica por distúrbio hepático. Disulfiram. Disulfiram. Falei de sulfirante. Isso. Me perdi. Então a gente sempre coloca na receitinha, você vai colocar lá fluconazol 150, um comprimido por semana, e escreve embaixo: proibido a ingesta de bebida alcoólica durante o tratamento. Se o pessoal não entendi. adesivo. É, fazer os adesivos só no Eu digo para vocês colocarem esse negócio, essa observação do proibido no teu receitário, porque hoje em dia a gente vive a medicina baseada na defesa, não é mais medicina baseada na evidência. Se você fala isso para o seu paciente é o suficiente, ele só precisa ser informado do efeito adverso. Mas se o paciente for filha da puta a ponto de tomar o remédio, um copo de uísque só para dar a cagada e ele poder te processar, ele vai fazer isso.
Se você não deixou escrito no papel, tu vai engolir o processo no seco. Se tu deixou escrito no papel, vai estar aqui. Eu avisei. Tomou porque quis, trouxa. Qual que é o nome que você falou que Disulfirante. sulfira? Ai, cara, que susto, porra. Sulfira é o efeito, né? Efeito de sulfirante. Sulfirante, se eu não me engano, antigamente ele era usado para combater o alcoolismo. Não é isso, não? Mas isso é por isso que colocaram esse nome. Tem mesmo. Antietanol. Vamos considerar. Por isso que colocaram esse nome, então, para efeito certo. Antietanol, né? Não entendi. Eu nunca ouvi falar disso. Mas é. Aqui no Paraguai. Eu nunca vi. Doutor, o que é esse efeito de sulfirante? O que vai acontecer com o paciente? Só É vai alteração funcionar? cerebral por hepatotoxicidade. Sim, Porque isso é o efeito de sulfirante. mas isso significa que não vai funcionar o medicamento para ele? Ou vai ter sequela? É sequela ou Não é uma sequela, é um efeito adverso secundário à interação fluconazol-álcool. Tá. Esse é o efeito do sulfirante, dá essa... O cara fica doidão. Mas funciona, mas o medicamento funciona ou inibe a ação Não. A questão não é a farmacodinâmica do fluconazol. A questão é o dano hepático que eu causo. Então, na hora, o cara fica doidão, beleza. Só que eu posso aumentar tanto as transaminases hepáticas que o meu paciente entra num quadro de hepatite. Medicamentosa. O fluconazol tem um monte de remédio que ele tem interação, né? Um monte. Pera, que eu não terminei. Então, olha, malacésia, fluconazol, 150 mg, uma dose por semana. É só 2 semanas. Fluconazol, 150 mg, 2 doses, uma por semana. Candidose, fluconazol, 150 mg, 4 doses, uma por semana. Outro protocolo, terbinafina, 250 mg, doses diárias por 28 dias. Aí tem uma vantagem, a terbinafina. A terbinafina é para aqueles casos que você sabe que o paciente vai tomar bebida alcoólica junto com o tratamento. A questão da terbinafina é que, por elas ter menos volume residual, a vida é de 24 horas logo a excreção, se você sabe que o paciente vai beber, você explica para ele pelo menos. Se você sabe que no sábado você vai ter um churrasco, você vai beber, para de tomar o remédio na sexta e volta a tomar na segunda. Por causa do volume residual. Ele não pode tomar no mesmo dia. O fluconazol você pode fazer dose semanal porque ele deixa volume residual. A terbinafina é dose diária porque ele não deixa volume residual. Ou seja, ele é discreção total dentro de 24 horas. Então, se você sabe que o paciente vai ter aquele churrascão no sábado, que ele vai beber sim ou sim, você fala para ele, não toma o teu medicamento na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Você volta a tomar na segunda. E aí não vai ter nenhum efeito secundário. Essa seria a vantagem da terbinafina. O ideal é que ele não beba. Mas se for beber, terbinafina que ele pode parar e voltar a retomar o tratamento. Doutor, é 28 dias, é isso? 28 dias é o protocolo da terbinafina. Quantos dias? 250. Muito difícil vender informação. Hã? Jura? Nossa, eu só não terminando. Não existe nenhum, então, saudável para alcoólatra que vai beber de dia. Nenhum. Todos que são antimicóticos são altamente tabulados. Para tratar aquela
eu estou em situação de dor, tá? Glicose, você sabe. Tópico. O tópico tem essa interação com a aula. Você pode fazer fluconazol via oral dentro do teu consultório. Só que você tem o risco de sofrer. Porque ele vai sair dali e ele toma uma lavagada de cachaça. Pode ser que não dê nada. Pode ser. Mas pode ser que ele tenha que sofrer. Ele faz tratamento de fluconazol por semana por meses. Em onicomicose são no mínimo 6 meses de tratamento. Mínimo. Pra voltar ainda depois. Não tem essa ligação. Não tem, porque é baixa absorção. Vou continuar. Café, café. Espere um pouco. Ai, doutor, Bosta. Intraconazol. Intraconazol, a apresentação é de 100 mg, a dose é de 200 mg diários por uma semana, em casos refratários ao tratamento. Então, tu começou a tratar um maluco com todas as opções que a gente já viu. Não deu certo. Aí você vai fazer intraconazol de 100 mg, 200 mg ao dia, 2 comprimidos ao dia, por uma semana. Tá bom? Idade e PJ de dor. Na pulsoterapia não precisa. Tá bom? Pulsoterapia, que é essa de uma semana. Essa não precisa. Só se fosse mais. Tipo, você espera bater aumento de transaminase sim ou sim. Mas se fosse um tratamento prolongado, aí é obrigatório. Tá. Agora vai tomar a porra do café. Oba!